Boa tarde, tudo bem, galerinha linda? Espero que sim. Iniciamos então mais uma aula de língua portuguesa. Seguimos aqui nosso estudo da apostila do volume 3, na página 21. Muito bem. Então, hoje, nós encerramos aqui a primeira parte da nossa apostila. Portanto, nós iremos fazer algumas produções, escritas e orais, ali na nossa aula do Meet. E revisaremos os conteúdos que nós vimos até aqui. A Pro separou para vocês aí 3 links, além da videoaula, que falam sobre o uso da tecnologia. Esse texto nós não vamos ler agora, para o vídeo não ficar tão extenso, mas ele fala aqui um pouquinho sobre os benefícios da tecnologia, como ela auxilia o ensino-aprendizagem. E aí a Pro separou alguns contras. O que pode causar o vício na tecnologia. Como a tecnologia também pode ser maléfica, se nós não controlarmos o uso. Então, vamos lá, olha só. Debate regrado. O debate regrado é um gênero textual oral que se caracteriza pela discussão de ideias divergentes a respeito de determinado tema. Geralmente polêmico. Neste capítulo, como produção de texto oral, vocês deverão se organizar em grupos para debater o tema Juventude e Tecnologia. Para se informar sobre o assunto, leia o texto a seguir. Então, beleza? Vocês farão a leitura do texto. E aí, ali nos vídeos, vocês vão ter a opinião. A Pro separou uma tirinha, um comic. E também a opinião de especialistas no assunto. Aí, ali, você já tem um pouquinho de embasamento científico para definir a opinião de vocês a respeito desse assunto. Então, assistam e depois lá no Meet a gente vai debater a respeito, beleza? Aí, olha só, o que é que eu tenho que considerar aqui? Esse texto apresenta dados de uma pesquisa a respeito do uso da tecnologia na juventude. Entretanto, preocupações acerca do uso da internet por crianças e jovens estão presentes em muitos debates sobre o assunto. Para a realização do debate, deve-se eleger um assunto que envolva o uso da internet pelos jovens, como violência em videogames, fake news, cyberbullying ou vício em redes sociais. Converse com o professor e os colegas para definir o tema em debate. Fake news também é muito interessante, principalmente no momento político que nós estamos vivendo, durante a pandemia, época de eleições. Então, como identificar uma fake news? O que é uma fake news? Como que eu sei que aquele texto, aquela informação é uma fake news, Se não tem embasamento científico, se não tem dado, compartilhar uma coisa ali. Aí, hoje a gente tem grupos no WhatsApp para tudo, E aí, se eu não leio, se eu não checo aquela informação, eu já vou compartilhando, como é que eu sei se aquilo é científico? Se aquilo é real, Então, é necessário que nós tenhamos todo um cuidado quando acessamos as redes sociais e quando compartilhamos aquele conteúdo com outras pessoas. Então, olha só, depois que a gente escolhe um desses temas, a gente tem a questão 1 aqui. Realizem uma pesquisa sobre o assunto escolhido e coletem dados que contribuam para a defesa do ponto de vista do grupo. Em seguida, relacionem os aspectos pesquisados à experiência digital de cada um. Claro, a Pro selecionou alguns lá, No caso, o vício em redes sociais, mas vocês podem escolher qualquer um desses. Aí vocês vão fazer uma pesquisa, vão elencar os dados aqui e aí a gente vai debater, beleza? 2. Elaborem uma lista com argumentos que considerem relevantes, os quais não deverão ser apresentados em um único momento. Para isso, observem as características desse gênero, as quais deverão ser levadas em consideração no dia do debate. O que eu preciso fazer aqui? Eu tenho de me organizar para falar, Se eu vou falar a respeito de um assunto, eu preciso ter domínio daquele assunto, eu preciso estudá-lo antes. Eu não posso, eu tenho essa opinião porque eu acho que isso e isso. Não, eu tenho essa opinião porque segundo a pesquisa da Folha de São Paulo, segundo o cientista tal, então eu tenho embasamento, aí eu vou anotar, eu vou me organizar para falar, para defender essa minha opinião, Aí eu vou elencar aqui qual vai ser a ordem que eu vou utilizar.
O que eu vou falar primeiro? O que eu vou falar depois? Como é que eu vou me organizar? Eu vou organizar meus pensamentos aqui, anotando tudinho. Então tá. A característica principal desse gênero é a exposição de diferentes pontos de vista sobre determinado assunto. É importante ressaltar que é feito um julgamento das ideias e dos argumentos apresentados, e não das pessoas que os expõem. Além disso, o respeito pela opinião alheia é essencial. Em um debate regrado, os participantes não têm como objetivo vencer a discussão, mas ampliar seus conhecimentos sobre o assunto e exercitar os próprios argumentos. Então, esse parágrafo ele já se explica automaticamente, né? O respeito, a opinião dos outros, a importância de receber ideias diferentes das minhas. Às vezes eu tenho alguém contrapondo aquele meu argumento, mas essa pessoa pesquisou alguma coisa que eu não pesquisei. Então eu vou me construindo como cidadão pensante, entendendo que eu sempre posso aprender mais sobre determinado assunto. Por isso que os debates nos fazem crescer como pessoa, né? Aí 3. Evitem argumentos repetidos, pois a insistência nos mesmos pontos, além de não contribuir com a progressão do debate, deixa o monótono e cansativo. Por isso que a gente anota ali antes. O que eu vou falar, em que ordem eu vou falar, para não ficar repetindo, né, os mesmos argumentos. E depois aí vocês farão um esqueminha, né? Vocês vão organizar aqui. O quê? A sala, claro, a gente vai fazendo meet, né? Então a gente vai ter aquele espaço de diálogo e vocês vão anotar depois. O que foi muito importante, que argumentos eu achei interessantes que foram colocados nesse debate, eu vou anotar aqui. Alguns que me fizeram repensar a minha opinião, talvez. Alguns que acrescentaram naquilo que eu já acreditava, que eu já tinha pesquisado. E vou anotando tudo. Pois a autoavaliação ali do nosso debate. Muito bem. E aí, virando a página, lá na página 24, eu tenho uma produção textual muito bacana. Tenho certeza que vão sair coisas assim, incríveis dessas cabecinhas. Olha aqui. Nesse capítulo, a proposta de produção escrita é voltada para a elaboração de uma crônica argumentativa sobre dependência digital. Então, tem um polvo. O que eu consigo identificar aqui, lendo essa imagem? Eu tenho linguagem verbal, né? O que eu tenho na linguagem verbal? Novas espécies modernas. O homem-polvo virtual. Eu tenho a linguagem não verbal. Olha só o que está acontecendo. Tem inúmeros braços e todos esses braços estão conectados a alguma coisa. Como se a tecnologia ali, o computador, o tablet, o MP3, como se tudo isso fosse uma extensão do corpo desse homem. Eu preciso marcar uma alternativa aqui que é correta. Esse texto apresenta uma crítica. O que ele está criticando? O que ele está criticando com base no que nós discutimos, no que lemos no texto acima? Qual é a crítica? E aí, eu vou para preparação, eu vou me preparar para minha produção. Você pode utilizar os argumentos apresentados no debate para guiar a construção do seu texto. Analise o assunto e colete dados, informações, estatísticas, opiniões de especialistas, etc. Isso é muito importante. Uma pesquisa bem fundamentada confere credibilidade ao texto, tornando mais fácil convencer o leitor do ponto de vista apresentado. Imaginem o seguinte, que a prova quer fazer uma viagem com vocês para visitar um aquário, não sei, ou para ir para um museu da língua brasileira, né? Fazer uma viagem de estudos. E aí eu preciso convencer a direção da escola de que essa viagem é benéfica para o aprendizado. Como é que eu faço isso? Eu tenho que escrever um documento ali, né? Uma proposta. E aí nessa proposta eu tenho, né, claro, que falar por quê, que eu acho, que eu acredito que é benéfico, mas eu não posso dizer só o que eu acho. Eu acho que vai ser bom porque a aprendizagem fora da sala de aula se torna mais prazerosa, os alunos interagem com diferentes pessoas e pipipi, papapó. Mas não, além disso, eu preciso fundamentar o meu texto. Tem a LDB, que é um documento que orienta toda a educação no Brasil. Aí eu vou citar a LDB. Por que aquele documento justifica essa minha proposta?
O que tem lá? O que tem aqui no plano de cultura da cidade que justifique essa minha ideia, né? De viajar com vocês. Por que isso é importante? Por que isso é bom? Quem que tá falando isso além de mim? Algum especialista na educação? Aí eu vou citar esse especialista. Aí então, imagina, todo um documento que convença lá a direção, os pais de que uma viagem é necessária, né? Enriquece o aprendizado, certo? Então, olha só. Anote os principais tópicos que comporão o seu texto para não se esquecer de inserir argumentos pesquisados. Tudo agora na internet. Olha aí, a gente tá na aula e tá chegando mensagem. Mas enfim, foco aqui. Anote os principais tópicos que compõem o seu texto para não esquecer de inseri-los. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha pesquisa. Pesquisei lá. E aí eu vou anotar aqui. A LDB cita isso, isso e isso. No caso de vocês, né, sobre o vício em tecnologia. Que especialista, por isso que a Pro já botou o link lá. A doutora Maria Fernanda fala que o uso excessivo de celular causa transtornos mentais, transtornos psicológicos. Então, eu tenho a opinião de um especialista, alguém que estudou, né, que sabe, que domina esse assunto. Não é somente a minha opinião está embasada em algo. E aí eu vou anotar aqui. Aí depois, virando a página, eu vou começar a produção. Para produzir seu texto, siga as orientações abaixo. Para contextualizar o assunto tratado, narre um episódio que você presenciou, expondo impressões pessoais que sensibilizem o leitor, lembrando que o nosso gênero aqui é a crônica. Então, como é que é uma crônica? A crônica tem que conter a minha opinião pessoal, né? Claro que esse que eu dei como exemplo da viagem não seria uma crônica. A crônica aqui que vocês farão tem de conter a opinião de vocês e de maneira que sensibilize o leitor, porque aquele texto lá do menino brincando com o pai, ele não toca as pessoas de alguma maneira. Ele fala que a vida é efêmera, que as coisas mudam o tempo todo, que ele volta a ser criança. Então é um texto emotivo, depois do velho mercado. O autor, ele não concorda com aquela mudança no mercado, ele acha que não é legal, que vai mexer na vida de muita gente. E aí a gente termina aquele texto e acaba convencido de que realmente, que coisa triste essa mudança, né? Então é isso que eu preciso observar, eu tenho que colocar as minhas opiniões, os meus sentimentos nesse texto. E aí a B. Levante questionamentos e denuncie ações consideradas inadequadas, convidando o leitor a refletir sobre o assunto, se julgar necessário. Forneça respostas e proponha soluções. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou citar, um primo que é viciado no telefone que se colocou numa situação de risco, né? Não sei, alguém na minha família esqueceu a panela ligada e queimou o feijão porque estava mexendo no celular, coisa horrível. Mas imaginem, uma situação que tenha acontecido ali no meu dia a dia, que fizesse com que alguém estivesse em risco e que eu possa usar essa situação no meu texto, na minha crônica, né? Imagina um pescador que tá lá em alto mar e aí não olha o GPS e, não sei, não vê que tem uma rocha na frente e bate e tá mexendo no telefone. Alguém dirigindo, mexendo no celular, essa é uma situação mais comum. Então, aí eu vou usar essa situação e a partir dessa situação eu crio a minha crônica. Crônica, lembrando, trata de um assunto pessoal, né? A opinião pessoal trata de um assunto do nosso dia a dia. E a partir desse fato ali que aconteceu no dia a dia, eu escrevo o meu texto. Beleza? Tranquilinho? E aí eu vou fazer esse rascunho aqui, depois eu vou revisar. O que eu preciso observar aqui? A linguagem usada é adequada ao gênero em questão? O texto apresenta características de uma crônica argumentativa? Então, eu preciso argumentar, né? Eu tenho que ver. Se eu fiz isso, eu disse que é benéfico o uso do celular ou que é maléfico? E aí eu argumentei a respeito? O parágrafo inicial expressa a ideia principal a ser defendida? O final do texto apresenta uma conclusão? O título desperta a atenção do leitor? Aí eu vou observar, vou marcar sim ou não.
aquilo que eu marquei que não, aí eu vou rever, eu vou voltar lá no meu texto e vou ver o que eu posso melhorar. Eu gosto sempre de deixar o título por último. Sempre deixo para escolher o título no final do meu texto. A não ser que eu seja muito segura. Porque aí eu consigo escrever ali e depois eu penso no que mais se encaixa, né? Como o meu texto vai fluindo. E aí lá no final eu decido qual vai ser o título, certo? Porque, não sei, eu particularmente prefiro assim. Se eu coloco o título antes, eu já fico me sentindo como que mais retraída, porque aí eu já tenho aquele título, então eu preciso falar sobre aquilo. E aí, se eu deixo para colocar o título no final, as minhas ideias vão fluindo melhor. E aí, no final, olha o espação, que eu tenho uma página, posso ocupar todo esse espaço. Leia o seu texto novamente, verificando possíveis erros de ortografia, que já pode mandar para a Pro para dar uma ajudinha. Frases que podem ser melhoradas, etc. E em seguida, escreva a versão definitiva da sua crônica. Combinado, amores? Aí lá na página 27, nós temos um breve resumo dos conteúdos gramaticais e do gênero crônica também, que foram abordados nesse assunto, nessa primeira parte do capítulo da apostila. Aí, olha só. Vou revisar aqui as características do gênero crônica, as diferentes crônicas. O concordância nominal, o uso dos determinantes, que são aquelas palavrinhas que concordam com o meu substantivo. E também aqui os adjuntos adnominais. Eu vou sublinhar os adjuntos adnominais. Por que essa página é tão importante? Essa página me faz voltar lá atrás para eu conseguir responder. Eu tenho dúvida no adjunto adnominal, então eu volto lá na explicação sobre adjunto adnominal, eu revejo o que é um adjunto adnominal, o que é um adjetivo, e aí eu venho para cá e respondo a minha pergunta. Combinado, galerinha? Então façam esses exercícios. Nos vemos no Meet. E qualquer dúvida, para eu estar à disposição a semana toda, tá bem? Beijo e bons estudos!